Mais um dia de Empreende Direito, uma configuração um pouco diferente hoje, né? Como bem sabem, tivemos a dissolução, eu e meu sócio Jorge Brum, um querido parceiro, continua, apenas tomamos caminhos diferentes, e por essa razão agora o podcast segue o seu rumo, sem o meu querido Jorge Brum, mas com outros convidados, com outras atrações. E hoje é o nosso convidado especial, meu parceiro, meu amigo, meu irmão, William Nesse, advogado, empreendedor e um cara de visão também. Lembrando dos nossos patrocinadores, Marchand Car Service, tudo para o seu veículo premium, Plamadeiras, tudo em madeiras, esses móveis aqui, o mezanino, são meus clientes também e eu sou cliente deles também, então lembrando os nossos patrocinadores do Empreende Direito. E hoje é o dia do William, aí nós prometemos, né, William, nos bastidores ali, trazer um pouco de verdade sobre advocacia, empreendedorismo e tudo que gira em torno, né, dessa mística que é a advocacia, que as pessoas acreditam que é uma profissão muito nobre, que é um sacerdócio, que é tudo mais, mas na prática também ela é uma profissão como qualquer outra e precisa de tudo aquilo que nós entendemos como empreendedorismo, marketing, qualidade técnica e tudo aquilo que gira em torno dessa profissão. E tem muitos mitos aí, né? E a gente prometeu trazer um pouco de verdade. Então, William, te apresenta, mostra aí e vamos iniciar nosso papo. Bom, eu vou me apresentar quebrando um padrão, se tu não importa. Não me importo com nada, aqui tu manda. Porque olha só, eu sou advogado, como tu bem disse, amo a minha profissão, mas sabe o que eu sou? Sou empresário. Eu sou empresário da advocacia. Eu sou empresário e meu escritório é uma empresa. E é por isso que a gente tem crescido tanto. Nosso escritório, o William Nesse Advogados, ele nasceu em 6 de março de 2023. A gente está falando de 2 anos e meio atrás. Um pouco mais de 2 anos e meio atrás. E nesses 2 anos e meio, eu abri o escritório, eu tinha 110 clientes. Hoje a gente já tem alguns milhares de clientes no Brasil inteiro, 2 unidades físicas e mais de 2 dezenas de pessoas trabalhando no nosso escritório. A que eu atribuo isso? A uma gestão com pensamento empresarial. Por isso que eu fiquei muito feliz quando tu mencionou, né, de ouvir aqui, de eu falar sobre empreendedorismo, porque é o assunto que eu gosto de pensar que domino, inclusive, de certa forma, a gente sempre tem que aprender, mas eu gosto desse assunto e eu gosto dessa visão. Tu trouxe, empreendedorismo, a advocacia é um sacerdócio, é o pensamento tradicional, que eu sei que tu também quebra esse paradigma o tempo todo, quebrou antes de mim, inclusive. Tu quebrou portas, inclusive, para que eu pudesse atravessar algumas delas. E eu vou te dizer que a gente bebeu muito dessa fonte de advocacia tradicional, de que a gente não pode fazer publicidade, que a gente não pode se posicionar, que a gente não pode falar que é advogado. E a gente tem que mudar isso, na minha visão. E eu tenho várias considerações, William, sobre isso, e eu comecei, de fato, lá em 2019, não era nem formado ainda, a falar de direito no Instagram. Tinha um advogado que eu me inspirava, que era o advogado atuante até, meu parceiro, meu amigo lá de Porto Alegre. E, na verdade, a parte do posicionamento, né, nunca no Código de Éticas diz que ele não podia aparecer. Esse é o maior mito, eu acho, a maior mentira inventada pela advocacia tradicional, porque na prática, o que na verdade as pessoas criticavam, a gente não fazia nada demais. Então, eu acho que o maior mito, a maior invenção criada é que o advogado não poderia aparecer na internet. Sim. Então, eu acho que esse é a maior cloroquina da nossa profissão, é isso aí, né? Eu vou dizer que é impossível a gente juntar nós dois numa mesa para conversar e não bater numa advocacia tradicional. Não na advocacia, que vocês não batem na advocacia, mas na advocacia tradicional. Essa que tu falou, de não poder se posicionar, é uma verdade. Sim. Né? Existe, a gente quebrou isso. O advogado deve, não é que pode, ele deve se posicionar. Mas mais que isso, venda. William, entra na live aí pra ficar no teu... Tu tá fazendo live? Tô. Tá os dois. Tá os dois? Mas tu no meu também. Tu adicionou ali, não? Eu tô no meu perfil aqui. É? Tá. Permanecemos assim ou vamos um outro aqui pra ficar junto? Se tu quiser entrar no meu... Peraí, vou entrar em uma turma boa já aqui no meu. Deixa eu encerrar. Tem uma turminha boa aqui. Peraí. Mas enquanto tu faz isso aí, eu vou continuar falando sobre esse tema que para mim é muito caro. Que é o tema de que
o advogado ele não deve vender. Tu falou, o advogado não deve se posicionar. Eu vou mais além, eu vou dizer que o advogado não deve vender. É um outro mito que a gente tem que quebrar. Gente, venda. Se tu não vende, tu não tem empresa. Independente. Aqui os teus patrocinadores são grandes empresas, inclusive. Se eles não venderem, eles fecham. Sim ou não? Se não vender, ele fecha. E o escritório de advocacia que não vende, ele fecha. Ele precisa saber prospectar, precisa saber o cliente, trazer o cliente até ele e fazer esse cliente virar advogado. Ó, janele. Posso? Deu? Ou você vai oferecer ali? Isso é isso. Vê se eu tiro, pô. Tu vê se não vai dar. Será que tá certo? No meu não tá sendo nada. É? Vou tirar esse som lá. Vou tirar o som aqui. Tá. Aí o pessoal diz aí que se tá dando eco ou não tá dando eco. Bom, William, sobre advocacia e vendas, né? É outro mito também. Porque não. Aonde que se encontra no nosso código de ética que a gente não pode vender? É isso que eu bato. Aí também tem, por outro lado, as pessoas que não conhecem propriamente o código de ética. Então, de onde que a gente não pode vender? De onde que o advogado não pode vender? De onde que o advogado não pode se posicionar? Né? E tudo aquilo que a gente não podia fazer no mundo físico, a gente não pode fazer no mundo digital. Tudo bem, temos um código de ética, temos que respeitar, né? Porque não há outro caminho, inclusive, até essa mudança, mas o provimento 205 de 2021 abriu as portas, podemos fazer tráfego pago, podemos fazer tudo isso. Agora, a advocacia tradicional, eu não digo nem a advocacia tradicional, mas não enxerga isso com bons olhos. Por óbvio, não enxerga, porque isso também fere o nicho de mercado. Na pandemia, quando eu comecei, basicamente, tinham várias situações de mudança de perspectiva do cliente. O mundo digital veio e quem não se adaptou sofreu as consequências, perdeu posto de trabalho. Então aconteceu várias coisas. Então eu acredito que sim, a gente precisa do empreendedorismo, a gente precisa avançar no sentido de se posicionar, de colocar o nosso produto na prateleira sem nenhum tipo de restrição, mas por óbvio, né, respeitando o código de ética. Então, eu acho que o maior mito de fato é que que o advogado não pode fazer tudo essas coisas assim. Sim, por isso que eu fiz questão de começar com essa provocação de que eu sou empresário. Porque quando eu digo que eu sou empresário, eu estou dizendo que eu trabalho no meu escritório considerando que eu preciso prestar um bom serviço para o meu cliente, que a minha prestação de serviços ela pode ser observada como um produto, de que eu tenho que montar dentro do meu escritório uma esteira de produtos para que melhore a vida do meu cliente dentro do meu escritório, para que eu prolongue, inclusive, a vida do meu cliente, chamada LTV, dentro do meu escritório. Eu tenho que trazer do mundo empresarial algumas técnicas para que eu consiga, técnicas de gestão, de administração, para que eu consiga, por exemplo, ter um funcionamento saudável e um crescimento saudável. Responde para mim, tu conseguiria fazer tudo que o teu escritório demanda hoje sozinho? Jamais, jamais, jamais. Tanto que, William, eu sempre busquei fora do direito. Não sei se tá dando eco aí, o Molinho tá na live. O pessoal consegue dizer se tá dando eco? Pode, né? Tá. Você não fez staff. Tá? O staff, não, eu estou falando pro pessoal do staff. Não, mas se não tá pegando aqui, eu acho que não dá nada. Tá pegando não, às vezes já aparece o som, aparece um pouco. Eu vou tirar o som aqui. Eu não consigo ver qual que tá pegando? Não. Lembrando que esse podcast estará completo no YouTube e basicamente no YouTube, no Spotify. E, então, o William, por que tá aparecendo som? Eu tirei. Então, na prática, né, a gente realmente tem as nossas limitações, mas a gente consegue, precisa se posicionar. E as ferramentas de gestão, né, que eu sempre... Tá com som? Não sei se... Tá bom. Tá bom? Tudo certo? Tirou todo o som ali? Então, as ferramentas de gestão que a gente precisa aplicar dentro do escritório basicamente são buscadas em outras áreas do direito. A gente se alimenta de modelos. Porque dentro da advocacia nós não conseguimos suprir o que a gente precisa hoje,
que é basicamente uma estrutura comercial que a gente tem. Por óbvio que a gente não vai sair banalizando preços, aviltando honorários, ou trazendo... E eu acredito, e aí eu tenho uma teoria. Quando eu comecei, as pessoas ficavam preocupadas porque de repente, um cara, né, começando, é metido a blogueiro e não sei o que mais, tá, hoje eu, né, nem sou tão blogueiro assim, mas as pessoas tinham medo que a advocacia banalizasse ou que, por alguma razão, tivesse algum problema no tocante à qualidade técnica ou no tocante a aviltamento de honorários, e foi totalmente ao contrário. Sim. Porque no momento que tu chega no mercado com posicionamento, com firmeza, com qualidade técnica, tu eleva o mercado jurídico para um nível que de repente estava mais estagnado. Eu lembro muito bem quando a gente montou o escritório lá em Rio Grande, todo mundo fez reforma de escritório, todo mundo começou a dar bola para o escritório, todo mundo começou a se mexer por um lado que a cidade estava bem estagnada. Mas tu sabe de uma coisa? Eu acho que a possibilidade de posicionamento, a possibilidade de prospecção de clientes através de rede social, através da internet e do uso da tecnologia não vai fazer com que a gente avilte honorários, não vai fazer com que a gente tenha uma concorrência desleal. Sabe o que eu acho que acontece? Nivela o jogo. Com certeza. De onde eu saí, e de onde tu saiu também, eu conheço a tua história, de onde a gente saiu, se fosse pelo teu nome, ninguém te contratava. Se fosse pelo meu nome, ninguém me contratava. Ninguém conhece ninguém pelo nome. Sim. Hoje, Não é pelo sobrenome. o William Ness, hoje algumas pessoas sabem quem é. Porque eu fiz questão de construir esse posicionamento, construir essa autoridade. E tu também. O Christian de Carvalho, ele era quem antes de 2018 na advocacia? Então, não é o Bruno. Não era nem lá de advocacia, nem lugar nenhum. Não tinha autoridade. Então, eu acredito que nivelou o jogo. A partir daí, eu não saí na frente de ninguém. Mas eu equiparei. E com as forças equiparadas, meu velho, consistência, fazer o básico bem feito, dar importância, olhar no olho do cliente, estudar, fazer um trabalho bem feito, isso talvez tenha feito diferença na minha advocacia. E eu te falo, né, William, o insight que eu tive, eu estava na faculdade, um professor, lá da FURC, inclusive, não vou dizer qual, disse, olha, eu não atendo o cliente depois das 18 horas, e o meu número pessoal eu não forneço. Eu disse, tem coisa errada aí, não é possível. Não é possível que um advogado, que é alguém que lida com dores e situações urgentes, ele não vá fazer isso. Então, ali me acendeu uma lâmpada. Eu sei, isso aí, Fernando. Depois não volta. Não, deixa uma onda. Ali me acendeu uma lâmpada que basicamente tinha alguma coisa errada no mercado. Porque não é possível um advogado ou um médico, é a mesma coisa. A primeira coisa que eu vejo para um médico, se ele realmente ele consegue me atender, é se ele me dá o WhatsApp dele. Porque tu imagina, no meio de uma urgência, tu não vai conseguir falar com o teu médico, porque ele tem um princípio que ele não pode atender. Não, tudo bem se ele vende óleo, se ele vende doce. Agora, advocacia e medicina, não podemos nos dar a esse luxo. O cliente tem que te ligar, claro, já aconteceu, eu estava inclusive em Gramado agora, 11 horas da noite, entrando num ambiente de festa, inclusive, o cliente me ligou, assinei os documentos aqui, tal. Olha, tudo bem, eu entendo o teu nervosismo, mas não é um caso de urgência. Um caso de urgência é um caso de prisão, é um caso de leito de UTI, é um caso que realmente demanda movimentação por parte do advogado, né, imediata. Nesse caso, não. Nós podemos tranquilamente verificar essa situação amanhã, 11 horas da manhã. Então, mas estar disponível, dar atendimento mesmo assim. E no momento que a jovem advocacia chega, né, e ocupa esse espaço, por óbvio, vai gerar não digo uma insatisfação, mas um desconforto por parte daqueles que estão, e vai gerar críticas. Eu fui muito criticado, sabe disso. Tu também, por sua vez, começou e tal, e aí as pessoas, gente, isso é um movimento natural das coisas. Da mesma forma que nós estamos aqui, chegarão novos colegas com ideias diferentes. Seremos superados em alguma... Mas, vou te dar exemplos de que, não de não ter superado, porque uma vez que em 60 anos, 70 anos, seremos superados. Pode pensar que... Mas tu sabe que
Durante a nossa trajetória, uma jovem trajetória profissional, apesar de jovem, a gente já viu grandes mudanças. Inteligência artificial, autos eletrônicos, audiência virtual no Brasil todo. Eu não sou antigo, mas quando eu comecei eram autos físicos. Quando eu comecei a audiência era presencial, bem. Quando eu comecei não tinha IA que fazia para ti petição. Como hoje muita gente se apoia e emburrece em razão de exato, né? Mas hoje a gente já tem. Mas agora me diz, existe hoje a possibilidade de um advogado funcionar sem a tecnologia? A gente está lá. Não, e aí esses tempos eu vi os sobre... né? Antigamente, na escola não podia se usar calculadora. Na escola não podia se usar porque ia dizer que a pessoa não ia conseguir fazer contas. E hoje a gente vê que é um grande mito. Né? Não tem por que não utilizarmos a calculadora, que é uma ferramenta que faz contas. Pensa, e aí vamos trazer para uma realidade. Pensa na tecnologia com uma calculadora. É muito avançada. Bota qualquer cálculo ali, ela vai somar, vai multiplicar e tu vai fazer qualquer conta. A inteligência artificial eu vejo que é algo análogo. Então, tu não pode começar um conhecimento do zero. Um engenheiro jamais vai conseguir... uma pessoa que não tem curso de engenharia jamais vai conseguir fazer um cálculo estrutural de um prédio dentro do ChatGPT ou dentro de alguma inteligência artificial. Mas ele vai conseguir usar a ferramenta artificial para atalhar caminhos. Então a gente consegue tranquilamente fazer a estrutura de uma petição. Por óbvio, ele não vai fazer a petição inteira. Talvez a gente precise movimentar ali 30%, 40% daquela petição ali, né? Mas vai precisar ainda do olhar humano. Então, acha que a inteligência artificial vai substituir as pessoas? Tu acha que alguém vai perder no emprego para a inteligência? Eu acredito. Já está acontecendo. Perder completamente. Funções serão minimizadas. Quais que tu acha que vão ser substituídas pela IA? Completamente? Totalmente. Extinguidas. Não saberia te dizer exatamente qual profissão, mas as profissões de meio do caminho, com certeza... hoje eu tenho aqui, eu já te mostrei o Cloud, que eu não preciso mais de um estagiário para fazer minuta para mim, nem ninguém para ficar minutando um processo para mim. Então essa pessoa eu já não necessito dessa pessoa mais para fazer uma minuta. Ele melhora a minuta, ele me aponta as lacunas, as possíveis situações que possam prevenir muito melhor que uma pessoa. Então essa pessoa do meio do caminho já perdeu, vamos dizer assim, a sua utilidade. Então eu já te adianto que aqui já se perdeu alguém no meio do caminho. Mas o advogado, de fato, ele não pode ser substituído completamente. Mas postos de trabalhos e quantidade de vagas serão substituídos. Hoje, com o escritório enxuto, e eu posso observar isso hoje, sair de uma dissolução de uma sociedade que tinha vários advogados, 30 e tantos advogados, tem uma equipe de 8 pessoas hoje, que é muito mais eficiente que um escritório de 30 antes. Os prazos são cobridos imediatamente, as pessoas usam a inteligência artificial a seu favor, ou seja, jamais no escritório eu tenho erro de digitação, por exemplo. A petição está pronta, é obrigatório o uso da inteligência artificial para analisar erro de digitação. Então não tem 2 pontos, onde é ponto e vírgula, é vírgula ou é ponto e vírgula. Tem 2 preposições juntas. Então, mas deixa eu divergir. Vamos lá. Vou divergir contigo. Eu acho que nenhuma pessoa vai ser substituída pela inteligência artificial, desde que ela use inteligência artificial para melhorar a sua atividade. Eu acho que o que vai acontecer vai ser substituição de pessoas por pessoas que utilizam IA. Qualquer carga, eu vou te dar exemplo. Talvez tu não vai mais precisar do estagiário que minuta um processo para ti, ou minuta uma audiência, ou minuta uma reunião. Tá, isso realmente talvez tu não precise. Agora, esse mesmo estagiário, fazendo uso da IA, ele pode pegar e fazer um compêndio que vai te gerar um aumento de impacto com aquele resultado que tu teve. Talvez a partir daquele trabalho ele consiga fazer 10 outros trabalhos e potencialize. E aí tudo se potencializa. Porque eu não acredito que tu vai perder um cliente. Nossa. Eu não acredito que tu vai perder um cliente. Eu acredito que tu vai poder alcançar 10 outros clientes. Tu vai maximizar o teu impacto, maximizar a tua atividade. E isso serve, inclusive, para as pessoas de meio utilizando IA.
porque tu consegue ficar cada vez mais no estratégico. Eu não acredito em sair do operacional. Eu senti o pessoal sempre fala, delega, porque a tua empresa tu tem que delegar para todo mundo, tu tem que ser justamente aquele que vai tomar as iniciativas e pensar no macro da tua empresa, tu não tem que te preocupar com micro. Eu fui para lá, do outro lado, conheço o lado de lá, o lado de cá. Comecei pequeno, fazendo o micro, fui no macro e entendo que hoje o meio do caminho é o mais importante e o ponto mais acertado. Não tem como nós, advogados, simplesmente sair do operacional, deixar o teu cliente de lado, na mão de pessoas que são competentes, mas que não são donas. Não existe essa possibilidade. Eu não acho que existe também a possibilidade de ser do operacional, concordo contigo. Eu acho que ao menos uma parte das tuas atividades devem ser operacionais. Exatamente. Pensa, quando tu tá falando com um cliente, nem que seja um cliente estratégico, tu não tem condição de atender todos os teus clientes. Mas hoje eu também não tenho condição. Hoje a gente faz dezenas de atendimentos todos os dias. Imagina se eu fosse fazer isso, eu não vivia, não fazia outra coisa. A gente faz dezenas de petições todos os dias, a gente faz audiências. Nesse momento está acontecendo lá no escritório atendimento. E eu não estou fazendo esse atendimento. Então, tudo certo de não fazer tudo. Agora, o atendimento de um cliente estratégico. Agora, fazer aquela participação estratégica numa audiência. Agora, poder participar de questões estratégicas, eu ainda acho que é importante. Quando tu faz quando eu mesmo tenho bastante posicionamento na internet, quando eu faço um posicionamento na internet, um vídeo sobre um determinado conteúdo, gera algum tipo de autoridade para o meu escritório, eu estou no operacional. Sim. E aí eu pude percorrer esse mundo aí, William, e perceber que o meio do caminho é o mais importante. Porque quando eu me dei conta, quando eu fiz a dissolução, diminuir a quantidade de advogados e de pessoas que basicamente... E aí quando se cresce, né, existe um princípio que basicamente a gente diz o seguinte: quanto maior a corda, mais fraca ela fica. E aí eu consegui perceber que haviam várias situações que não estavam... Nenhuma empresa é perfeita, nenhum escritório é 100%, nós precisamos sempre melhorar, né? E nós sabemos, às vezes, aonde que está o erro, o que a gente precisa melhorar, mas às vezes a gente não consegue melhorar da noite para o dia. As situações e as pessoas precisam melhorar de forma gradual. O treinamento que nós fazemos todos os dias é para melhorar a qualidade do time, é para trazer melhorias, para trazer conhecimento para aquelas pessoas que trabalham conosco. Então eu digo para ti que quando eu voltei e percebi a situação, eu digo, dessa posição eu não saio mais. Até porque nós, apesar do empreendedorismo na área jurídica, a essência a gente nunca vai perder, que é a essência de ser advogado, de fazer uma sustentação oral, de defender o cliente, de estar na frente, de corrigir uma peça. Então, antes, esperando o nosso podcast, a nossa equipe técnica esperando também, estava corrigindo e protocolando uma petição. Né? Ainda que tenhamos pessoas para fazer isso por nós, mas o nosso olhar, nada substitui o nosso olhar. Não existe essa possibilidade. E o cliente também, por sua vez, ele se sente representado, né? Porque, na verdade, o cliente quer que o William faça a audiência dele. Todos querem, né? Às vezes ele não consegue, às vezes temos duas audiências ao mesmo tempo. Mas, com certeza, a gente não vai prejudicar aquele cliente por ausência da nossa presença. E a gente consegue manobrar essas pessoas. Mas sair completamente, eu digo que é impossível. Sabe como que eu faço para conseguir manobrar isso dentro de um espaço de crescimento? Porque imagina, eu vou repetir. Eu tenho hoje dezenas de atendimentos todos os dias, audiências, negociações extrajudiciais que a gente faz muito. A gente faz muita negociação com o imobiliário, com o proprietário. Fora os outros setores, a gente tem setor trabalhista, setor previdenciário, setor de família dentro do escritório. Como que eu faço para conseguir com que a pessoa que confiou em mim, que confiou no meu trabalho, que confiou na minha capacidade técnica, tenha um bom resultado naquilo ali e se sinta tendo um bom resultado? Setorização. Eu setorizei, mas não é setorizar de pegar um número X de pessoas e jogar, distribuir entre as atividades e delegar lá nas mãos e esquecer. Não. Setorizar, primeiro, em atividades e não em áreas. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um setor de audiências. O setor de audiência ele é preparado para atuar em audiências nas mais diversas modalidades. E aí o setor de audiências ele não é o mesmo no trabalhista e não é o mesmo no civil. Eu tenho um setor civil de audiência e eu tenho um setor trabalhista de audiência.
E dentro do setor civil, por exemplo, de audiência, eu tenho treinamentos de capacitação numa audiência que a gente sabe, numa audiência para ouvir testemunhas de instrução, numa audiência de família, numa audiência imobiliária, numa audiência de educação prévia, numa audiência de conciliação, onde a partir de uma audiência de conciliação a gente vai fazer uma negociação, a gente vai chegar num acordo, ou seja, a gente capacita aquilo. Dentro de um aspecto de petição inicial, por exemplo, a primeira peça de um processo que dá abertura a um processo judicial, o que a gente faz? A gente capacita aquelas pessoas para fazerem aquilo melhor do que eu poderia fazer. E aí, quando é tão setorizado, tão capacitado, com treinamentos semanais, a gente no escritório tem 2 treinamentos semanais, todas as semanas, sem exceção. Sem exceção. A gente faz isso, a gente melhora, a gente afia o machado dessa turma. E aí, afiando o machado dessa turma dentro desse subnicho, sabe, não é a mesma pessoa que vai fazer uma petição inicial, vai fazer uma audiência, ela vai fazer uma controladoria, ou ela vai fazer uma distribuição de outra tarefa, ou aí daqui a pouquinho ela está no administrativo. Não. É uma pessoa que só faz aquilo ali. E ela é preparada para fazer aquilo ali. E ela é mais do que preparada, ela é capacitada e cobrada naquele nível de performance para fazer igual ou melhor do que eu. E aí, quando eu explico isso para o meu cliente, ele não fica apenas satisfeito. Ele sente que ele não está contratando um advogado que colocou uma plaquinha na frente do escritório e atua daquela maneira, sabe? Sabe o cara com sujeira de café na gravata, com os botões soltos da camisa? Não é esse o cara que está atuando. É um advogado empresário. É um escritório de advocacia com estrutura, com capacidade, com qualidade, para aumentar a chance daquela pessoa chegar no êxito que ela quer e para que ela tenha uma boa experiência nesse caminho. Porque é uma coisa, né? É o meu modelo de negócio. Para quem não é da área, a advocacia é um campo minado. Né? O advogado, ele pisa em ovos toda hora, trabalhando com a justiça, porque eu enxergo a advocacia como uma triangulação, que tu tem que manobrar justamente o cliente, que é o cliente com a satisfação dele, e a satisfação dele, às vezes, ela não vem porque não depende do advogado, depende basicamente da justiça e outros fatores, mudança de jurisprudência, entendimento local, enfim, vários são os fatores, né? E de um lado, né, sempre tem um advogado que vai perder, e esse advogado pode ser nós, né? Claro que, né, estamos sujeitos a isso, mas a atuação do advogado é exatamente o que tu falaste, que é basicamente tratar o cliente e trazer para ele maiores chances de êxito. E nessa situação aí, o advogado ele tem que manobrar a morosidade do judiciário, o faturamento do negócio dele, os honorários que o cliente paga, que por sua vez, às vezes, a gente precisa mencionar que, às vezes, o que o cliente está pagando, às vezes, não é nem o serviço jurídico, é a morosidade. É tu entrar com o processo e tu ficar trabalhando 4 anos. Então, às vezes, o cliente paga uma ação que poderia ser, sei lá, R$5.000, às vezes ele paga 15, porque o advogado tem que ficar trabalhando 4 anos naquela demanda. Sim. Então, é uma triangulação, e eu digo que talvez seria muito mais fácil nós que temos essa veia empreendedora, talvez até um pouco vendedor, trabalhar contra coisa. Ser corretor de imóveis, alguma coisa. Não estou dizendo que é fácil, eu não estou criticando os corretores de imóveis. Mas seria muito mais tranquilo, porque eu acho que é um dos produtos mais difíceis de nós conseguimos convencer o cliente. Porque o cliente senta, e nós somos, tu é um cara honesto, eu também sou um advogado honesto, o cliente senta, e aí, doutor, o que eu faço? Olha, se fosse possível, seria o ideal não procurar o judiciário, não fazer essa ação. Seria melhor vocês se entenderem e chegarem num ponto em comum e não me contratar. No fundo é isso. Mas aí às vezes o cliente chega, olha, não consegui, não deu certo, já fiz a proposta. Bom, aí não resta outra alternativa a não ser ajuizar uma ação. E aí a penúria, né? Porque diante de uma situação que tem risco, demora e é caro, meu Deus, o cara consegue fechar um contrato, esse cara tem que ser basicamente idolatrado, né? Esse é o nosso desafio diário. Mas sabe, o pior produto, demora, é caro e o cara não sabe se vai ganhar ou perder e podendo levar uma sucumbência. Mas sabe qual que é o jogo? Você falou sucumbência? Quer nem falar. Mas sabe qual que é o jogo? O jogo é o seguinte, o propósito da minha advocacia, desde que eu peguei a carteira da OAB,
Não gosto quando fala carteirinho. Não, carteirinha é horrível. Carteirinha não dá. Não, cara, não falem. Carteirinho. Não falem aí carteirinha da OAB. Carteirinha de Não curso. fala, não. Credencial. Credencial. Quando eu peguei a carteira da OAB, no dia 1, eu entendi que o meu propósito na advocacia era gerar tranquilidade com o meu cliente. Não era alcançar o resultado, não era dar uma indenização, não, era gerar tranquilidade. Às vezes eu não consigo nem gerar justiça. Tu acabou de dar o retrato do judiciário, tu acabou de dar o retrato da nossa vida no litígio. Porque tu deu o retrato do judiciário, quando a gente entra com ação litigiosa. Mas o meu propósito, pelo menos, o propósito do meu escritório, de quem está comigo ali no escritório, é um propósito de impactar vidas. O que eu quero é que depois que o cliente entra na minha base, entra no meu escritório, ele passe a ter mais tranquilidade, ele passe a ter mais paz. Nem que para isso ele bloqueie a pessoa que está gerando conflito com ele e fale, a partir de agora, tu com o meu advogado, não quero nem saber sobre isso. Nem que seja apenas isso. Mas vai levar 5 anos o processo. Meu amigo, pode levar 15 anos o processo. Eu me abraço nesse processo e se tiver que brigar, que seja eu brigando. Se tiver que ouvir desaforo, que seja eu ouvindo, porque eu vou gerar essa tranquilidade. E aí, quando a gente faz isso, e a gente faz isso dentro de um ambiente, como eu estava discutindo antes, setorizado, especializado, com capacitação específica, não é capacitação geral, capacitação específica, desde oratória, desde falar com o cliente, desde saber olhar no olho e não enxergar um número, não enxergar um faturamento, não enxergar um número de processo, enxergar um ser humano no outro lado, até a mais complexa ação, até aquele detalhe jurisprudencial que está lá no 2º grau, que a gente está discutindo uma coisa no STJ ou no STF já, aquela discussão macro, desde o mínimo ao macro, aplicada numa setorização específica, aliada com esse propósito maior. Quando a gente faz isso, e quando eu entendo que o que eu mais quero fazer é transbordar na vida das pessoas, é impactar... Hoje eu passei quase 2 horas em live. E por que eu fiz isso? Para ajudar o máximo de pessoas que eu podia. Eu tirei dúvida de gente lá, que era uma dúvida que para nós é simples, é básica, é besta. Não é uma consultoria. Não estou dizendo que eu peguei um negócio e fiz um parecer. Uma dúvida simples. E essa dúvida simples, às vezes, tira o cara do buraco, tira o cara do meio de um baita de um programa. Tá vencendo. E quem não entende isso, quando está iniciando numa profissão como a nossa, tá fadado, mesmo que tenha um pensamento empresarial, tem um pensamento de vendas, tem técnica de venda, mas não enxerga. O ser humano que está no outro lado vai até a página 2. Porque não te adianta tu contratar uma vez só. Te adianta se teu cliente contratar uma única vez? É o que eu sempre falo. O primeiro contrato é o pior, é nosso, eles têm custo. É o que eu sempre menciono, né? Não, o advogado não vive de um cliente só. E um contrato a mais para mim, um contrato a menos, não faz a mínima diferença. E eu tenho uma máxima que a verdade é o que vende. Né? A verdade é o que vende. Se o cara sentou na tua frente, ouviu uma verdade, ele se conectou contigo. Né? E a verdade é o que vende. Então, quando vem um cliente aqui, e aí eu vou dizer para você, né, pelo menos aqui em Pelotas eu percebi alguns colegas advogados que tem uma cultura, né, de apavorar o cliente da advocacia criminal. Dizer para ele, não, tu pode ser preso a qualquer momento, porque tu tá fazendo isso, não, tu vai ser condenado, etc, etc. Eu chego, olho um processo de tráfico. Uma possível situação de um tráfico privilegiado, que dá uma pena tão alta. Um envolvimento, uma prisão totalmente errada, viciada, realizada pela polícia de forma truculenta, sem autorização judicial. Vários cenários possíveis ali de uma nulidade, de um tráfico privilegiado, da pessoa justamente não pegar um regime fechado, de possibilidade da pessoa que estava junto, uma companheira, basicamente ser absolvida. E eu trago isso. Olha, tem isso, pode não acontecer, mas pode acontecer também. Não é tão grave quanto te disseram. E a pessoa simplesmente dizer o seguinte, olha, porque hoje todo mundo tem acesso à internet, as pessoas não entendem isso. Eu acho que o advogado do outro lado, não sei se ele usa isso como técnica. A pessoa vai lá, se apavora com aquilo e começa a buscar, ler artigo no Jus Brasil, basicamente usa um chat GPT para dar um parecer, e vê que realmente aquilo ali que o advogado montou não é a verdade, não é o retrato da verdade. E às vezes a pessoa chega aqui e eu faço isso. Aí a pessoa se acalma, a pessoa cria tranquilidade, a pessoa que... Tá, mas por que? Não, eu tô te dizendo isso porque esse é o parecer real. É isso, é tranquilidade. Então, assim, eu não entendo o que faz com que os outros colegas
tragam essas perspectivas aí para os clientes, fazendo ou acreditando que irão fechar mais contratos ou alguma coisa nesse sentido. E sabe que eu brinco? Eu brinco bastante. Eu brinco até com os meus clientes. Porque eu brinco que eu advogo mais contra mim do que a favor de mim. Muitas vezes eu tomo um atendimento que o meu cliente não pagou para estar. Tô lá falando com ele, sem problema nenhum. E eu falo para ele não me contratar. Mas muitas vezes. Porque eu digo o seguinte, se tu tá me contratando é porque eu posso melhorar a tua vida. Lembra que eu falei do meu propósito? Meu propósito é melhorar a vida das pessoas que entram no meu caminho profissional e no caminho profissional do meu escritório. Eu posso agregar alguma coisa positivamente? Essa é a filosofia. Posso. Então eu vou te mostrar esse caminho. Como que eu vou fazer isso? Para te gerar tranquilidade. Eu não posso, cansei de olhar casos em que as pessoas... Porque tem colega que não responde. Não responde nunca. Cara, eu não quero criticar aqui, mas acontece. Não. Acontece. Eu vou dizer que parece que é a especialidade da casa, né? Acontece muito. Nunca mais respondeu, nunca mais falou e tudo mais. E não queria, porque, mas são muitos. Cria um mecanismo para que isso aconteça. Eu te falei que eu sou setorizado. Eu tenho um setor de relacionamento. Eu tenho uma advogada, não é estagiário, uma advogada formada na Universidade Federal, na FURG, que cuida do setor de relacionamento. Ela se comunica com os clientes. O cliente chamou, ela responde. Ela olha o processo, ela dá para você. Ele quer conversar, vai no escritório, um dos escritórios. Precisa falar por vídeo, faz uma chamada de vídeo, uma ligação, por mensagem, recebe um áudio. Por quê? Por que isso? Por causa da comunicação. Mas às vezes o cliente não tem isso em outros lugares. Chega para nós e fala, eu estou insatisfeito porque o serviço foi muito ruim, porque não me deixaram falar na audiência, cansei de falar. Não, às vezes não é para tu falar, faltou comunicação, não é para falar. Foi bom que tu não falou na audiência, tu ia te enredar todo. Só que essa falha de comunicação não gerou consequência técnica. Aí eu vou olhar um processo, e tu certamente tem esse mesmo modelo de pensamento, eu vou olhar um processo, não tem defeito algum, eu vou falar pro cara, olha, não me contrata. Tu vai gastar mais dinheiro. Tu já gastou todo o colega, tu vai gastar mais ainda comigo, e talvez tu nem tenha retorno. Cansei de fazer isso, né? E aí eu sempre falo, olha, o único pecado do teu advogado é não ter te comunicado e nem ter te dado uma assistência, mas o teu processo está perfeito. Tu não precisa me contratar. Só vai lá, força o advogado pelo menos a conversar contigo, a te entender ali, porque na prática o teu processo não precisa de outro advogado. Precisa apenas que o teu advogado te dê atenção. E às vezes não tem realmente nada a se fazer. Sim, já passou a fase de instrução, tá guardando sentença, sabe? Tu nem sabe se a sentença é procedente. Às vezes foi todo bem feito, então realmente não tem que agregar. É diferente de, tem processo em andamento e quebrou confiança, a gente sabe. Se o meu cliente chegar para mim, olha, eu quebrei a confiança, não tô mais confiando em ti, não tô confiando no teu escritório, um direito teu. Sim. Quer desistir, tem previsão disso no contrato de honorários. Tu quer desistir, tá tudo certo. Em paz, fica com quem tu vê, tá tudo certo. Agora, não tem nada para fazer. Eu vou receber para não fazer nada? Não. Aí não. Mas aí, William, entra naquela questão do nosso princípio. A gente não somos... um dos princípios é justamente a honestidade, a transparência. Então, às vezes, por exemplo, já aconteceu comigo de vários, enfim, outros negócios, vamos dizer, contabilidade, etc. Olha, me indica um cliente aqui que eu vou te dar a primeira mensalidade. Tal. Eu nunca aceitei. Por quê? A minha indicação ela tem que ser genuína para o meu cliente. Eu não posso indicar um cliente com pretexto que eu vá receber alguma coisa em troca. Então, quando eu indico, por exemplo, a contabilidade, indico um serviço jurídico, alguma coisa nesse sentido, ou um outro profissional, um perito, o cliente ele tem que ter a certeza que eu não estou ganhando nada em troca. Isso é um princípio que eu tenho comigo. Então, é confiança. Não existe outra questão que o advogado tenha que estar mais alinhado do que a confiança. Então ele tem que entender que na prática, quando nós estamos ali com ele, ele tem que entender que nós somos a referência de confiança dele, né? Que ele pode pegar a nossa mão e caminhar tranquilamente, né? Que nós faremos o máximo possível para defender o direito dele e não estaríamos ali viciados por uma comissão ou qualquer outra situação. Então acho que se alinha o nosso formato de advocacia, quando o cliente chega para ti e tu diz para ele, olha, não precisa fazer nada. E bem provavelmente esse cliente talvez te contrate depois. Então, às vezes, né, utilizando essas questões de forma genuína e pura, o cliente retorna, porque ele vê justamente a verdade naquilo ali e sabe que tu é um cara sério. E ponto, acabou.
Inscrições. Como é difícil, né, nós construirmos essa autoridade, leva tempo, e para justamente acabar basta um passo em falso, né? Então, eu digo para todo mundo que a advocacia, ela é sedutora, porque basicamente o cliente chega para ti, tu pode dizer o que tu quiser pro cliente, e ele vai acreditar muitas vezes, e tu vai conseguir acessar valores daquele cliente, tu vai conseguir basicamente o que tu quiser. Então uma pessoa presa, por exemplo, cara, basicamente tu tira o que tu quiser dela. Então vai propriamente dos princípios que nós temos para balizar essa questão. Então, para mim não importa se o cliente é lavagem de dinheiro, se ele movimentou 4 milhões, 6 milhões, 8 milhões, eu vou analisar o processo e vou dar o preço que é o meu serviço. Então, não interessa se ele... uma operação que eu estou trabalhando agora, 300 milhões de movimentação, aí teve advogado, eu acho que nunca viu valores vistos assim, cobrou um valor completamente fora até da realidade de Porto Alegre. Eu fico pensando, o que esse colega vai trazer para ele? Qual é a autoridade que ele vai trazer? Porque não vivemos de apenas um cliente, como nós falamos aqui. E eu, basicamente, o cliente, e esse cliente especificamente me contratou. Eu dei meu preço. O preço da tabela ali. Não é o preço comparando o valor da operação ou pelo motivo que ele foi preso. Não. Por óbvio, né, um processo maior tem um valor diferente e vai ser mais caro, mas não porque o cliente tem cara... Não, porque aumentou a complexidade. Exatamente. O inovador é porque o cliente tem maior ou menor capacidade. A ética e o compromisso começa aí. Isso vende mais do que qualquer coisa. Bom que tu tocou em venda. Me responde uma coisa. Advogado deve vender? Por óbvio que sim. Por óbvio que sim. Né? O que nós estamos fazendo aqui é vendendo a nossa imagem. Trazendo autoridade, falando de advocacia. Isso é uma espécie de venda indireta da nossa imagem. Então, com certeza devemos vender, comunicar. O termo que eu uso todos os dias é para o meu cliente, não é para mim. Apesar de eu gostar, tu também gosta. Eu gosto também. Mas é para o meu cliente. No final dos dias, quem paga é ele. Ele tá com a minha camiseta do Grêmio. Eu não sou muito. Mas vai ser uma coisa, tudo é venda. Tudo é venda. Tem gente que ouve a palavra venda e repele. Automaticamente. Alergia, né? Automaticamente. Mas advogado, vendedor, cara, com orgulho. Obviamente. Com orgulho. Obviamente. Eu tenho Porque o vendedor é quem transforma a vida. Se tu não vender, a não ser que teu produto seja ruim. Tua prestação de serviço é deficitária, é ruim. Eu acho que tem uma miopia aí, né, William? As pessoas confundem, né? Porque quando se fala também de vendedor, a gente imagina aquele vendedor trambiqueiro, né? Aquele vendedor, aquele cara que vai te ludibriar para conseguir vender um produto, como por exemplo aquelas multipropriedades que os caras oferecem champanhe e dizem que é a melhor coisa do mundo. Ou o pessoal que fica seguindo nas filas de uma loja de departamento, não vamos falar nós aí, mas numa loja de departamento, fica seguindo. Precisar de alguma coisa, me avisa, tá? E fica seguindo a pessoa como se ela fosse roubar, né? Então eu acho também que existe esse preconceito de dizer que, por exemplo, o advogado que vende, que se coloca no seu produto, etc., ele está fazendo uma coisa errada. Só que não, na verdade, o vendedor, né, de fato, é aquele cara que oferece o serviço, que demonstra valor para o serviço dele. Porque tudo que tu oferece, que nem às vezes eu falo, né? Eu já cansei de falar e te usar como exemplo, usar o Léo como exemplo, lá de Rio Grande, usar o Jander, inclusive, né? Usar outros escritórios. Muitas das vezes, o cliente ele vai vir, vai fazer comigo, a ação vai fazer contigo, a qualidade vai ser a mesma. Tu não concorda com isso? Concordo. Se tu fazer contigo, vai ter diferença na prática? Às vezes vai conectar contigo. Às vezes ele vai conectar, exatamente. Porque a gente não está trabalhando mais no campo da qualidade técnica. Porque a qualidade técnica já se pressupõe. Então, olhei aquela ação do WhatsApp, falei para ele, o William entrou com uma ação, entra ali, procura ali, porque pode pegar a ação dele ali que vai ser a mesma nossa. Não, já encurtei um trabalho ali, porque, cara, às vezes a qualidade técnica, às vezes não. Hoje, para a gente estar jogando o jogo que nós estamos jogando, a qualidade técnica é a mesma. O cliente apenas ele vai ter a preferência, o diferencial de tratar com o William, que ele gosta mais, usa o bigodinho. O Christian, né, que usa barba. Às vezes a diferença está aí, às vezes a diferença está no formato
de comunicação, de repente, contigo lá, ele vai tratar mais para o escritório, ou vai tratar por outro número. Eu, por exemplo, de repente vai ligar direto para mim, porque mais é meu amigo, me conhece mais. Mas no final do serviço jurídico, ele vai ter o mesmo resultado. Mas quando a gente trabalha com a qualidade técnica e estamos jogando o jogo e dispostos a isso. é isso. Venda é tu entender que não basta tu ser bom. É o que tu tá falando. Eu e tu podemos ter a mesma qualidade. Mas se a pessoa entrar no meu perfil, tu aí, ó, hoje o teu concorrente vendeu pro teu cliente, porque ele entrou no teu perfil e ele viu que a última publicação foi uma mensagem de Feliz Natal de 2022. Então ele não vai comprar de ti, ele comprou do teu concorrente, porque o teu concorrente hoje fez um vídeo falando da dor dele. Então quando tu entende sobre isso, sobre o posicionamento, entender que não basta tu ser bom, tu tem que parecer bom. Que não basta tu ter uma qualidade para esconder, para tu falar em secreto no teu quarto. Não, isso tu reza, isso tu ora. Profissão tu tem que mostrar. Se eu acredito no meu trabalho, se eu acredito no meu produto, se eu sei que a prestação de serviço é boa, eu quero que todo mundo saiba, porque eu quero impactar o maior número de vidas. E aí eu acho uma hipocrisia, William, porque antigamente sempre existiu isso. Só mudou o meio de comunicação. Quantos advogados a gente via patrocinando eventos científicos, saindo em revista, aparecendo no jornal, ou em nichos de sociedade. Só que qual é a grande diferença? Por que se alarma? Isso ficou alarmante? Porque hoje qualquer um com celular consegue fazer isso. Hoje qualquer um com poucos recursos consegue fazer isso. Antigamente ficava cercado num reduto das famílias que eram os filhos advogados, das famílias que eram tradicionais e tinham esse acesso. Se não fosse hoje o meio de comunicação que nós teríamos, nós seríamos empregados e a gente sabe até de quem. Né? Tanto aqui de Pelotas, tanto aqui de Rio Grande ou de Porto Alegre, seríamos empregados. E não tem problema ser empregado, tanto, né, é zero problema. Mas o meio de comunicação mudou e criou-se a possibilidade de nós, Nivelou junto. de nós conseguirmos estarmos ali. Eu mesmo, né? A minha trajetória, eu tentei 5 escritórios de advocacia. 5. Nenhum me quis. E eu disse, vou ter que montar meu próprio escritório, ninguém me quer. A situação é essa. E aí tu conhece toda a história, a gente começou do zero e tal, e eu lembro de uma cena bem importante, estava eu e o Jorge, e a gente pintando o escritório lá em Rio Grande, e eu disse, tem que comprar uma tinta. O Jorge, não tem dinheiro? Não tem dinheiro. Tá, então espera um pouquinho aí que eu vou atender uma cliente de pensão alimentícia, me diz o valor que eu vou comprar. Era R$700, a lata de tinta. E aí a gente fez eu atendi a pessoa e cobrei exatamente o valor da lata de tinta. Então, mas tu entende que foi por meio de canais como a internet, de formas de atuação, que nós conseguimos vencer e quebrar essa barreira, e nós não precisamos hoje trabalhar no escritório de quem já tem nome, renome, e tinha as condições que eram muito difíceis, né? Que teve a oportunidade. Então hoje qualquer um, claro, não vou ser hipócrita dizer que qualquer um, porque tu precisa minimamente de um celular, tu precisa de minimamente alguma condição, cursar uma universidade, e a gente sabe que não é todo mundo que consegue essa situação, mas eu posso garantir que qualquer um que sai da universidade consegue fazer o que nós fizemos. Com certeza. E daí mais, dá para fazer isso, olha o que eu vou falar agora, Cris, dá para fazer isso sem a internet. Dá para fazer isso. Porque o posicionamento, ele não é necessariamente um posicionamento do Instagram. Claro, eu entendo. O posicionamento é tu te levantar, tu botar o teu terno na tua gravata e todo mundo identificar que tu é advogado. E William, eu vou te dizer uma coisa. Hoje, isso é uma verdade para mim que basicamente é muito clara. Porque uma vez eu era estagiário, já atuava na advocacia, já está prescrito o crime de exercício legal, tá, da profissão. Não, mas eu não fazia, nunca me passei... É ato privativo da advocacia. Não fazia, era estagiário e, enfim, as pessoas me procuravam, eu indicava o escritório, era basicamente assim, sempre tinha um advogado em conjunto. Mas a grande questão era, só porque eu estava de terno, uma pessoa, moço, tu é advogado? Aí eu lembro, foi R$3.000 de honorários. Para mim é um absurdo, né? Eu saí do estágio que ganhava 500 e poucos reais lá na Polícia Federal, que é o executivo que me pagava. Então
levei uma ação de 3 mil reais pelo simples fato de estar externo. A pessoa diz, o senhor é advogado? Não sou, mas eu trabalho no escritório de advocacia. A senhora pode me acompanhar? Daí veio até o escritório. Então, sim. E hoje, William, o que eu posso te dizer, com toda tranquilidade, com toda tranquilidade, que a minha prospecção, o que as pessoas acreditavam que o meu Instagram gerava, era tudo ficção. Porque, na verdade, não é ali. Os meus clientes são corpo a corpo, é no mundo físico. Né? E quem conhece, quem é do escritório, quem sabe da minha trajetória, sabe que a maior parte da minha prospecção ela é do meu ciclo social, que eu criei, que eu abri. Então não é diferente do teu perfil, que é muito massa, cresceu muito mais, etc. A minha prospecção ela é mais no offline, com certeza. Mais muito, na verdade, mostrando que é possível. 100% que as pessoas fazem like. As pessoas veem. Acho que vem 2, 3 clientes só pelas redes sociais. Claro que a rede social nunca visita, né? A pessoa olha pra ti, começa a te seguir, e ela tá vendo uma vitrine ali todos os dias. Não, se eu te falar aqui, ó, Cris, eu tenho um médico pra te indicar. Ó, esse daqui, o nome. O que tu vai fazer? Deixa eu dar uma olhada no Instagram aqui. Tu vai tentar catar o perfil do cara. Então hoje, William, eu nem dou mais cartão de visita. Eu disse, me adiciona no Instagram. Isso aí. Me adiciona no Instagram. Então, basicamente, só que daí, por isso que eu fiz questão de tocar nesse ponto. Porque eu tenho prospecção offline. Boa parte da minha prospecção é ainda pela internet, pelo meu posicionamento. Mas quem olha hoje, já aconteceu de colega chegar e perguntar como é que eu faço para conseguir isso. Porque eu tenho 117 mil seguidores nesse momento no TikTok e 48 mil seguidores no Instagram. E aí a pessoa pensa, mas daí é fácil ter cliente, né? Não, peraí, eu fazia cliente com 600 seguidores. Eu comecei, meu perfil tinha 300. Porque as pessoas às vezes enxergam, né? Por exemplo, tu faz um story, aí tem 500 pessoas ali que visualizaram. Imagina isso, 500 pessoas, pega um estádio, coloca 500 pessoas. As pessoas, às vezes, não valorizam o que a rede social pode fornecer. Que entende que se tu tiver um perfil pequeno e 50 pessoas te verem, pega uma sala de aula, fala para um público de 50 pessoas. É porque não é quantas, é quem. Pois é. Não é quantas pessoas, é quem são essas pessoas. Eu prefiro ter 500 pessoas engajadas do que 5 ou 50 mil pessoas que não dialogam com o que eu tenho para falar. Exatamente. O que eu tenho para oferecer. Só que como é que isso se aplica no resto do empreendedorismo? Tu que lida bastante com advogado, com empresários de outras áreas, de outros ramos. Como é que tu acha que esse dialoga com outras pessoas? O que o empresário comum que te acompanha e que gosta, o que ele pode aplicar disso que a gente falou? Eu não entendi muito bem. Eu acho que, eu vou te dizer o que eu penso, segue a linha pra ver se tu conseguiu compreender. Eu acho que se ele entender que ele precisa se posicionar, adaptar o posicionamento para a questão dele, se ele entender que ele precisa saber vender, saber técnicas de venda, se ele entender que ele precisa saber técnicas de prospecção, técnicas de gestão, Entendi. eu acho que ele consegue prosperar, independente do ramo. Na verdade, o que acontece, né? Hoje, tem um estudo que as pessoas ficam 8 horas com o celular na mão. Brasileiro médio. Então, como é que tu vai ignorar esse fato? Como é que tu vai ignorar que as pessoas... Antigamente as pessoas iam a clubes, as pessoas tomavam café, né? As pessoas se comunicavam assim. Hoje as pessoas se comunicam pela internet. Então, na prática, o que acontece? A gente precisa estar passando ali para aquelas pessoas. Então, o empresário, que sim, de fato, ele vai precisar fazer exatamente o que a gente está fazendo. Só que a diferença é que ele tem muito mais liberdade que nós, né? Nós vamos podendo sair, oferecendo serviço e tal. Então, é quase que o seguinte, o que a gente faz é mais difícil do que qualquer. A gente não pode dizer somos os melhores, venha me contratar. Hoje eu tenho uma Black Friday do imobiliário. Promoção Dia das Mães. Promoção Dia dos Pais aqui. Vamos pedir pensão aqui pro seu pai, que não paga. Não podemos, né? Então, para manter, inclusive, a lisura aí da advocacia, e aí eu te digo, William, sendo bem sincero, as regras da OAB não me incomodam em nada. E eu acredito que para ti também não vai fazer nenhuma diferença, até porque o conteúdo informativo que tu passa à autoridade, ela é muito mais eficaz do que, basicamente, tu tentar cometer uma infração ética. Não preciso
O cara é autoridade do direito imobiliário, ele fala sobre tudo, que pintura, não precisa pintar para entregar o prédio, porque a jurisprudência diz isso, etc. Eu, na minha área lá, falo de lavagem de dinheiro, falo de advocacia empresarial, falo da visão, da perspectiva do empregador, né, como que ele lida com as questões de dificuldades das ações trabalhistas. Então, não precisa oferecer diretamente o serviço. Então, particularmente, eu não enxergo a OAB como uma vilã, como alguém que não quer. Sinceramente, eu não me incomoda essa questão. Eu sei que tem colegas que são completamente virados do avesso quando fala essa questão aí. Tanto que tivemos lá em Rio Grande, lembra disso ou não? Claro que sim. A questão lá, porque agora vai acabar a publicidade da delegacia. Vou trazer uma pessoa aqui para botar do Conselho Federal. Do Conselho Federal para acabar com esses jovens advogados. Então, e saímos mais fortes do que não. Então, simplesmente a mulher foi lá e disse que podia fazer tudo. Exato. Né? Basicamente, olha, pode publicar, pode fazer tráfego pago, pode falar do serviço, pode botar perguntas, que não seja diretamente com consulta. Basicamente, podemos fazer tudo. Aí o que sobrou foi muito pouco. Oferecer serviço diretamente, autopromoção, da mesma forma que sempre foi há 1000 anos atrás. Exatamente. Exato. Então, eu não vejo como um impedimento, né? Às vezes, quando eu vejo alguém falando muito pesadamente, assim, eu vejo, eu acho que não conhece Código de Ética, não conhece Provimento 205 de 2021, tá faltando leitura, né, para entendimento. Que nem esses tempos saiu da OAB São Paulo, que advogado não pode falar de caso concreto que ele atuou. Tá, mas sim, ele não pode falar diretamente o cliente dele, mencionar o cliente dele, expor as pessoas. Até aí tudo certo, acho que realmente não pode acontecer, porque é uma questão de respeito. De privacidade da pessoa. E também não pode dizer que ele ganhou a causa, né? Mencionar diretamente, porque aquilo vai trazer para a pessoa que está te contratando uma certeza de um resultado. Então eu acho que até isso é possível. Aí tem um colega que me diz, olha só o que a OAB fez e tal. Mas, cara, o que está de errado nisso? Tu pode falar do caso concreto, pode trazer conhecimento jurídico, tu pode tecer situações, falar de uma causa de um terceiro, inclusive, ou falar em terceira pessoa, que aquela causa deu certo, etc. Não precisa dizer, porque senão tu tá dizendo pro teu cliente, se ele te contratar, ele vai ganhar a causa. O que, na verdade, eu tô mentindo pro meu cliente. Se eu posto aqui que o HC concedido, liberdade concedida, olha aqui que legal, eu tô dizendo que o outro advogado lá do outro lado não ganha causas. E eu ganho, porque eu sou vencedor da minha causa. Eu estou dizendo ao meu cliente me contratar indiretamente, porque ele vai ter a liberdade dele concedido. O que é mentira, né? O cliente pode te contratar, o comparsa dele, o coautor do crime, a pessoa que está presa, pode me contratar e não acontecer nada, e com outro advogado lá, um caso idêntico. Um caso idêntico, mesma vara, mesmo juiz, decisões completamente diferentes. Então, eu acho que tem uma razoabilidade aí e eu vejo que é possível. E quando dá alguma coisa, excessos, cara, a OAB é super tranquila, manda tu excluir o post, tem o TAC, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Não vi ninguém perder a OAB por isso, não vi ninguém ser condenado. Vai lá, faz o TAC, se acerta, tá tudo ok, exclui o vídeo e não faz mais. Sim. Eu acho que prejudica muito mais até o cliente final quando a gente fica atacando o colega do que propriamente quando a gente está preocupado em prestar um serviço melhor. Exato. É basicamente isso. Mas eu vou dizer o seguinte, só para voltar nesse ponto da advocacia, já que a gente está falando da advocacia, que eu acho que é muito importante, que é o advogado entender que aquele mito de que ele vai ter sucesso quando ele fizer aquela pós-graduação, aquele mestrado, aquele doutorado, quando ele comprar aqueles 10 compêndios do Elpidio Donizete, quando ele tiver aquele manual de processo civil, de processo penal, quando ele tiver enfim, quando ele investir em conhecimento material. E eu não acho que é isso. O que diferencia hoje advogados que tiveram sucesso de advogados que estão frustrados na profissão é aquele conhecimento em prospecção e vendas. Não adianta fugir disso. Se tu não souber fazer o cliente chegar até ti, vender para ele, tu não vai ter sucesso. Pode ter todo o conhecimento do mundo, se tu não tiver para quem aplicar, não serviu de nada. William, seria muito fácil. O caminho é traçado. Vamos fazer um mestrado bem específico e um doutorado stricto sensu, bem alinhado numa área do conhecimento. Teríamos clientes. Está resolvido o problema. Seria muito fácil. Seria muito fácil resolver o problema.
Mas a questão é, de que maneira eu enxergo o conhecimento técnico? Como ferramenta, não como ferramenta de prospecção. Eu tenho que fazer uma pós-graduação para eu ter ferramenta para quando o cliente chegar eu conseguir resolver o problema dele. Indiretamente, né, eu resolvendo o problema dele, eu terei mais sucesso, terei mais êxito das minhas ações. Mas conhecimento técnico não tem nada a ver com prospecção. A menos que tu seja um autor muito bem renomado, que publique vários livros, etc. Bom, aí o conhecimento vai te trazer um retorno direto, né? Mas ainda assim eu não acho que com o cliente final. Eu acho que te traz retorno, pode trazer inclusive financeiro, mas não acho que com o cliente final. Porque na prática é o seguinte, eu sempre enxerguei conhecimento e título, e tanto, pode olhar, né? Aqui no escritório não tem nenhum diploma meu. Nunca ninguém me perguntou onde que eu era formado. Ele só queria saber se eu resolvi ou não resolvi o problema dele. Os clientes são muito simplistas. A pessoa tá com uma dor, tá com um prego na mão, eu só quero que tu tire o prego dela. Então, na prática, ela te enxerga como uma pessoa que vai resolver problemas. O que é? Pode falar? Ah, pô, tem bastante coisa. Então, acho que já estamos a 1 hora aí, pessoal. Então, situação a 1 hora aí. E o papo parece que vai fluir até de madrugada, né, William? Sério, cara. Eu vou te provocar e depois se tu quiser tu corta. Eu vou provocar e depois tu vê aí, que é o dono do podcast. Qual que é o salário mínimo que o advogado deve ter, na tua concepção? Do mínimo que ele deve ganhar. Eu vou fazer uma... Diz a senhora, abaixo disso é inaceitável. Eu vou fazer uma provocação aqui, tá? Eu vou falar um valor, claro, um valor fictício, mas eu acho que R$500. E eu te falo por quê. Porque já percebeu que o advogado recém-formado ele não tem valor nenhum? Percebeu isso ou não? Tu que contrata, te adianta alguém formado com todos que não sabe peticionar no EPROC? É isso às vezes que eu falo. Esses tempos um deputado me perguntou, lá da nossa cidade, estava no gabinete dele, Cristian, o que tu acha do piso da advocacia? Eu acho uma porcaria. Que piso de advocacia? Só porque o cara é advogado? Que valor ele pode agregar por ter um título jurídico? Porque ele é um advogado. Quantos advogados nós conhecemos aí que não exercem a profissão? Aí tu vai dar um salário para ele, sei lá, um piso, um teto de advocacia, porque simplesmente ele é advogado? Então, eu trago essa questão porque para mim não existe isso. Quem valoriza e quem diz o valor de quanto o advogado tem é ele mesmo. Então, por exemplo, não adianta tu ser um melhor advogado dentro de um escritório e, por sua vez, tu não gerar valor para o escritório que tu trabalha. Então, às vezes as pessoas reclamam do salário. Ah, porque o salário e tal. Ah, não. Mercado? Sim. Não, eu entendi a tua Não linha. sei se tu me entendeu. Eu entendi a tua linha, mas eu quero que tu me diga o seguinte, ó. Considerando não contratação de advogado para advogado, não é um escritório pagando advogado. Quanto tu acha, salário, eu tô dizendo, assim, a pessoa que tá nos assistindo entender, quanto tu acha que um advogado, ele deve ter capacidade de receber todos os meses? Não é que alguém vai pagar para ele, mas quanto que... Olha, assim, preciso de contexto. Como assim? Nós... Eu acredito que o advogado se preze, que aplique o que a gente está conversando ao longo disso, porque o contexto é tudo que a gente falou até aqui. O contexto é esse contexto de entender como prospectar o cliente, como vender para esse cliente, como se posicionar. Esse é o contexto. E um advogado que faz isso pode ser um advogado associado, pode ser um advogado contratado, pode ser um estagiário como tu eras lá atrás. O mínimo que eu acho aceitável, é o cara conseguir produzir para ele um valor de 10 a 15 mil reais. Mas não é ele parado, eu tenho um AB, me paga isso. É ele conseguir fazer isso, e é o mínimo aceitável, porque abaixo disso ele é um cara ineficiente. Ele é um cara que não tá performando nem 50% do que ele vive. O que tu quer dizer? Eu acho que depende, eu acho que não é por aí, nessa linha, tá? Eu acho que alguém trabalhando, e aí eu vou te dar um exemplo prático, tá? Alguém que trabalha numa estrutura, às vezes não consegue chegar a valores assim, por limitações diversas dentro de um escritório, dentro de uma demanda que não consiga, enfim, eu acho que é relativo. Porque, por exemplo, alguém que trabalha dentro de uma estrutura, às vezes ela tem outros benefícios. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Um advogado associado que ganha 5 mil reais, se ele fosse ganhar 10, 15 mil reais fora, ele poderia? Eu acho que é fácil conseguir. Só que às vezes ele não tem a estrutura necessária para conseguir atingir isso. Mas daí ele tem que empreender.
Aí tem que empreender. Tem que ser. Mas aí tu não tá te conformando. Na minha concepção, se tu tem duas opções. Tu assume o risco ou não assume o risco. Eu assumo o risco e tu assume o risco também. Mas tu consegue intraempreender. Tu vai me dizer que se eu venho trabalhar pra ti aqui, não precisa ter salário. Tu vai me dar uma parte do que eu trouxer. Pode ser. Tu vai falar, cara, eu tenho certeza que tu vai falar, pode, porque tu sabe que a minha capacidade de produzir. Eu vou te dizer uma coisa. Se eu saísse hoje do meu escritório e fosse trabalhar com o teu, eu ia trabalhar no teu e disse, William, eu vou trabalhar contigo, me dá metade. Não quero nada sobre esse escritório, só me dá metade. Eu ia ter muito mais dinheiro. Tu ia até, putz, tá? Eu ia ter muito mais dinheiro. E sem dor de cabeça. Então, e tu, ao contrário, seria a mesma coisa. Mas é diferente, a gente tem um sonho de ter o nosso escritório, a gente gosta disso, isso nos alimenta. Propósito, né? Tem propósito, mas eu vi que tu entende que dá? Com certeza. Então, esse é o meu ponto. Você trabalha no... Essa capacidade de hoje, o nosso nível hoje de trabalhar, a gente precisa ser coerente nisso. O que a gente fez é a mesma coisa. Pode me tirar todos os escritórios, só me deixa com a minha credencial, a gente constrói de novo isso. A gente sabe o caminho de como fazer, né? Então, eu vejo essas ponderações. Acho que já estamos encaminhando para o final. O que manda? Que é dono da casa? Não, aqui o Patrick, equipe técnica que já me deu um sinal aqui, né? Então, William, vamos para as considerações finais aí. Eu acho que o papo foi intenso, foi massa, teve conexão, somos da mesma pegada, temos os mesmos princípios, né, de advocacia, de pensamento, por isso que o papo flui, poderia ficar aqui mais umas 3, 4 horas. E vamos lá, William. Abre o jogo aí. E o que tu acredita do futuro dessa advocacia? O que tu quer para ti? E o que tu aconselharia quem está começando hoje? O que eu quero para mim é impactar ainda mais pessoas. O que eu quero para mim é ter uma abrangência ainda maior e criar um legado a nível nacional. Não é ter apenas algumas dezenas de processos no Acre, como eu tenho, ou no Rio de Janeiro, ou em Minas, ou em Goiás, ou no Brasil todo, como eu tenho hoje. É criar um legado e impactar mais pessoas através do meu trabalho, do meu escritório, da minha advocacia. É isso que eu quero. Para mim. Então eu me vejo em 3 anos com 3 vezes talvez mais potência do que eu tenho hoje, inclusive interno, com mais pessoas e valorizando as pessoas que estão dentro do meu escritório hoje. E o que eu poderia falar para a pessoa que está advogando, para o advogado hoje é largar de gastar tempo com o que não gera retorno, com o que não tem ROI. ROI é retorno sobre investimento. Se tu não tem ROI, tu não tem que estar ali. Tudo é ROI. Eu estou aqui porque dá ROI isso aqui. Tudo dá ROI, tudo é ROI. Então, se o advogado ele começa a entender o que vai trazer retorno para ele, qual que é o tipo de posicionamento, como que ele vai fazer com o cliente vir, como que ele vai fazer para vender para esse cliente, como que ele vai fazer para entregar o que ele prometeu para esse cliente, que não é o resultado, é o serviço, eu acho que ele vai ter um outro jogo. Eu acho que ele vai inaugurar um novo nível de faturamento e de prosperidade na profissão dele. Claro que isso é aplicável para todas as profissões, mas o advogado que entender isso, ele vai virar a chave, vai mudar até o curso da advocacia e da família dele, quem sabe. É isso aí, William. Eu concordo 100% com as afirmações, vejo que é por aí. Voto com o relator. Voto com o relator. E penso também que o futuro da advocacia, ela se encaminha para uma advocacia mais técnica, mais tecnológica. E espero que os tribunais se adequem a essas questões e estejam preparados para receber e tenham mais agilidade nas demandas. A gente precisa ainda muito do judiciário. Eu ainda tenho muita assessoria empresarial, mas eu desejo que as coisas se modernizem e que a inteligência judicial venha a fazer o bem para aquele jurisdicionário, para aquela pessoa que precisa do judiciário, né? E consiga, de fato, conciliar todas essas questões e com o uso responsável, com o uso afinado, né, da inteligência artificial. Pessoal, é sobre isso. William, muito obrigado por esse papo. Eu acho que a gente precisa fazer mais vezes aí. Conta comigo. Obrigado com a convidão, tá? Vamos lá, falei com o William Nesse, advogado, vendedor, é isso? Pode ser ou não? Com certeza. Advogado vendedor. E agradecer aos nossos patrocinadores, Marchand Car Service e Plamadeiras. Estamos juntos aí, pessoal. Até mais. William, obrigado.